Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 11º encontro da nossa disciplina de noções de direito constitucional e administrativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre administração pública. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, mas todas as notas já estão lançadas, já estão lá no portal, inclusive de quem fez a segunda chamada da nossa matéria, não é? Espero que para vocês esteja sendo um bimestre muito proveitoso, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o direito administrativo, não é? Vamos falar o que é administração pública, alguns poderes da administração pública e a organização da administração pública, tá? Quando a gente fala em direito administrativo, como nós havíamos conversado na aula passada, o direito administrativo é o estudo do relacionamento entre a administração pública e os entes privados, não é? Então, é importante que a gente tenha essas diferenciações em mente, né? O que difere, quais são as peculiaridades de cada circunstância que envolve a administração pública pelo aspecto jurídico, tá? Então, eu acho até que nós chegamos a ver um pouquinho do conceito de direito administrativo na aula passada, né, que é o conjunto articulado e harmônico de normas jurídicas. Eu lembro de ter falado com vocês que nós não temos um código de direito administrativo, não temos ainda, né? Nós temos algumas leis esparsas que juntas elas compõem o que seria o direito administrativo, né? Que tem como objeto a administração pública e o desempenho das funções administrativas do Estado. Então, quem é que vai estabelecer que funções são essas? É a Constituição Federal, que vai dizer quais são as competências administrativas dos entes federativos, né? Disciplinando seus órgãos, entidades, pessoal, serviços e bens, né? Então, esse é o objeto do direito administrativo. E a administração pública é a própria execução do direito administrativo, né? É a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução desses interesses coletivos, né? Isso objetivamente como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas às quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Lembro de ter visto isso também na aula passada com vocês. Nós vimos também na aula passada alguns princípios, né? Hoje nós vamos falar sobre poderes da administração. A administração pública, ela tem algumas peculiaridades que tornam ela diferente da iniciativa privada, né? Existem, ao meu ver, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, né? Então, assim, o que são os poderes da administração pública? São prerrogativas, né? Ou seja, ela tem essas vantagens, né? São vantagens conferidas pelo ordenamento jurídico à administração pública para que ela possa executar as tarefas que lhe competem, tendo em vista a supremacia e indisponibilidade do interesse público. Nós vimos também sobre a questão da indisponibilidade, que a indisponibilidade a ausência de autonomia para você dispor de alguma coisa que seja de interesse público, né? Se existe interesse público envolvido, então, como é que eu posso dizer? Esse direito, esse interesse, ele é indisponível, ele não pode ser negociado, ele não pode ser reduzido, né? Então, assim, o primeiro poder da administração pública que eu quero dizer para vocês é o poder hierárquico, né? Que ele pode, que é aquele poder de organizar e distribuir as funções entre seus órgãos, é esse poder de você estabelecer competências, né? Estabelecendo uma relação de subordinação entre os servidores também. Então, vocês estão, inclusive, muito familiarizados com isso, né? Dentro dos órgãos públicos, você tem o diretor, coordenador, você tem os assistentes, que é o pessoal administrativo, e você vai subindo nessa hierarquia até chegar ao governador de estado, até chegar ao presidente da república, né? Então, existe uma cadeia de comando na administração pública, né? Você tem um poder disciplinar na administração pública, que é o poder de apurar as infrações e aplicar sanções aos servidores que eventualmente cometerem algum ato de improbidade, alguma violação a alguma obrigação que ele devesse velar no exercício da sua função, né? É vinculado
quanto ao poder de punir e discricionário quanto à pena aplicado, né? Então, assim, quando a gente fala que um poder que existe uma vinculação, quer dizer assim que a administração pública ela é obrigada a fazer alguma coisa. Então, quando um servidor público ele comete alguma transgressão, a administração é obrigada a puni-lo. O que é discricionário é a forma que essa punição vai acontecer, é qual a pena que vai ser aplicada naquele caso, tá? Por isso que eu trouxe para vocês a observação. Existe o poder de polícia, que é o poder de limitar o exercício dos poderes individuais em prol do interesse público. Pode determinar uma obrigação de não fazer ou de fazer, né? Uma obrigação, por exemplo, de você não transitar em um determinado local, de você promover algum ato até um certo horário, e a partir daquele horário não poder mais, não é? De não poder instalar algum tipo de equipamento no seu veículo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, o Estado ele tem esse poder de polícia, ele tem esse poder, como é que eu posso dizer, de regulamentar as questões de modo a reduzir um pouco a liberdade em prol de um interesse coletivo, né? Existe o poder regulamentar, que é o poder, me perdoem, o slide ficou sobreposto, né? É o poder de editar normas complementares à lei para que haja sua fiel execução, tá? E cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos estados e dos municípios. Então, a gente sabe que a regra no direito brasileiro é que as obrigações, as normas, elas venham do Poder Legislativo. Elas venham ou do Congresso Nacional, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores. Existem situações em que o poder legislativo vai conferir ao executivo, através do chefe, para o chefe do executivo, a regulamentação específica de certos temas, né? Então, por exemplo, horário de funcionamento de órgãos, nomeação e exoneração, concessão de férias, várias outras questões, né? O poder da administração ele pode ser também ou vinculado ou discricionário. Eu já até comentei com vocês um pouquinho sobre qual que é a diferença entre eles, né? O vinculado é quando a administração ela é obrigada a tomar alguma providência, e é discricionário quando ela pode fazer uma análise de conveniência e oportunidade, né? Então, o poder vinculado ocorre quando a autoridade é obrigada a tomar determinada posição já previamente estabelecida por alguma norma, tá? Já o poder discricionário é a faculdade conferida à autoridade para que ela, diante de determinadas circunstâncias, possa escolher uma das soluções possíveis, né? Então, quando você pensa, por exemplo, no âmbito do processo disciplinar, a penalidade maior que pode ser aplicada é a de demissão, né? Só que até a demissão chegar, existem várias outras punições menores, né? Tem advertência, admoestação, afastamento com subsídios, sem subsídios. Então, assim, existem nesse aspecto, a administração ela tem autonomia para poder decidir qual é a penalidade que ela vai aplicar no caso concreto, tá? E por fim, último tema do nosso encontro de hoje é sobre a organização em si da administração pública, né? Que a organização administrativa refere-se ao estudo da estrutura interna da administração pública, os órgãos e pessoas jurídicas que compõem a luz dos artigos 18, 37 e 173, todos da Constituição Federal, tá? Então, assim, você pode ter, por exemplo, superintendências, diretorias, você pode ter secretarias de Estado, ministérios, delegacias, destacamentos, a forma que a administração entender ser mais eficiente, no sentido assim de prestação de serviços e custos, ela vai poder desenvolver, né? Então, assim, você tem pessoas jurídicas estatais que são entidades ligadas à estrutura do poder, dotadas de personalidade, como, por exemplo, o Estado ele pode criar, vamos imaginar aqui, vamos imaginar a Caixa Econômica Federal, que é um órgão da administração pública federal, né? É, a,
enfim, alguma outra empresa pública, uma fundação, as autarquias, né? A própria Unitins, por exemplo, é uma autarquia, ela é uma pessoa jurídica estatal, né? Então, assim, a, o Estado do Tocantins, ele desenvolve atividade educacional de ensino superior por meio da universidade, né? Então, existe pode haver essa diferenciação, por assim dizer, né? E você tem também órgãos públicos, que são centros de competência integrantes de pessoas estatais. Vejam, centros de competência, nós estamos falando aqui de competência administrativa, nós estamos falando aqui de atribuições, tá? Não necessariamente de qualidade de serviço, né? De atribuição. Então, você pode ter secretarias, você pode ter, enfim, delegacias de polícia, você pode ter órgãos de governo, né? Outros tipos de órgãos de governo. Existe assim, um conceito dentro da administração que é de concentração meio de órgãos públicos personalizados e sem divisões internas, né? É o que acontece, por exemplo, vamos imaginar com eu ia citar o INSS, mas o INSS é um caso de descentralização. Vamos imaginar que você tenha a Secretaria da Agricultura, e por meio da Secretaria da Agricultura você tem uma série de iniciativas de fomento da agricultura familiar. Tá? Então, ali é uma prática que está sendo desenvolvida diretamente por um órgão da administração. Agora, ela pode ser desconcentrada quando existe a repartição das atribuições entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo uma vinculação hierárquica, não é? Vamos imaginar aqui a questão da Polícia Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça, por exemplo, né? É, e vejam que interessante, porque a Polícia Federal ela acaba, até certo ponto, tendo também algumas atuações que vão refletir nas relações internacionais, né? Vamos imaginar a própria Unitins, que é um órgão da administração pública descentralizada, né? Não é através da Secretaria Estadual de Educação que está sendo desenvolvido o trabalho de educação de ensino superior, é através da universidade. A Unitins é um exemplo da desconcentração, tá? Então, assim, a desconcentração ela pode ser territorial ou geográfica, né? Você desconcentra para fazer com que alguma atividade chegue mais próximo do cidadão. Ela pode acontecer também de forma material ou temática, que é o que acontece com a Polícia Federal, tá? Com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, né? Que vão ter competências diferentes. E você pode ter também essa desconcentração numa base hierárquica e funcional. É o que acontece, vamos imaginar, quando você tem uma instância recursal, por exemplo, né? Então, às vezes um procedimento administrativo começa ali, na base da administração, depois, digamos assim, ele sobe para algum órgão hierarquicamente superior para análise desse recurso, né? Então, assim, pode acontecer nessas hipóteses, tá? A administração pública direta ou centralizada, né, como já estamos conversando, é aquela formada pela própria entidade administrativa, né, pela própria União, Estados, municípios e DF, e pelos seus respectivos órgãos, ministérios, secretarias, delegacias, tribunais de contas, Ministério Público, né. Vejam que boa parte desses órgãos são criados pela própria Constituição, né. Então, na centralização, as competências administrativas são exercidas por uma única pessoa jurídica estatal, tá? Ou pela Secretaria de Educação, ou pela Secretaria de Saúde, ou por alguma outra entidade. Já na descentralização, as competências são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, as quais são criadas pelo próprio Estado. Dei o exemplo aqui para vocês da Unitins, né? Então, na descentralização, você pode descentralizar para determinar finalidade ou transferência de serviços. O que acontece, vamos imaginar aqui, em relação ao próprio INSS, né, que é um Instituto Nacional de Seguro Social, e
é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência, né? Mas é um órgão descentralizado, tá? E aí você vai ter, dentro da descentralização, o que nós chamamos de administração pública indireta, né, que é quando o poder público cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e execução de determinado serviço público, né? Dei aqui vários exemplos para vocês, Unitins ou INSS, tá? Para poder caracterizar a administração pública indireta ou descentralizada. Vou dar outro também, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? Os conselhos classistas compõem a administração pública indireta, né? Por assim dizer, tá? Muito bem, pessoal. Bons estudos. Era isso que nós tínhamos planejado para hoje, tá bom? Vou interromper aqui a nossa gravação. Até a nossa próxima aula.